E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu vou conversar com vocês, eu tô com um pouco de vergonha porque eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, mas eu acabei de me formar num curso de conselheiro, acompanhante terapêutico em dependência química. Eu tô cursando psicanálise e eu tenho 10 anos abstêmio, que me vale apenas de uma experiência única, individual, singular. Além disso, eu há anos trabalho com artes visuais, que me trouxe assim uma qualidade muito filosófica, muito mística, alquímica, esotérica, surreal, subjetiva e etc., através de estudos iniciáticos, propriamente dito. E, além disso, eu tenho um berço cultural, intelectualizado, por assim dizer. Então, eu desde pequeno tenho uma vivência de questionamento, de provocação, de dúvida, para buscar a veracidade do fato, para poder entender o máximo de ciência que existe dentro de qualquer assunto. E isso me trouxe uma presença muito racional. E dentro dessa racionalização, dentro desse mecanismo de defesa propriamente dito, de forma cética, agnóstica, quase que ateu, eu entro em muitos conflitos, muitas vezes, com tudo que eu estudo. E o que a gente conversa aqui nesse canal, inclusive você que já acompanha os meus vídeos, que está aqui comigo, sabe? Se você quiser se inscrever no canal para poder acompanhar o que eu coloco aqui para a gente conversar, os conteúdos. Se quiser curtir, compartilhar, comentar, a sua opinião é muito importante para a gente ampliar o conhecimento, os prismas possíveis de cada assunto. Então, seja bem-vindo, fique à vontade, para a gente também poder começar aqui, melhorar a nossa conversa e ampliar a única intenção que é de um conhecimento em cima da abstinência e da dependência química. Mas, retomando, eu tenho conversado com pessoas que vêm aqui no canal, me procuram no Instagram e, poxa, tem sido muito legal. Eu tô trocando informações, tô trocando conhecimentos, pude encaminhar sugestão, né? Fiz sugestão para algumas pessoas para poder encontrar em grupos de 12 passos ou algum serviço público ligado à saúde, à medicina, enfim, diversos caminhos assim, que faz, de uma certa forma, parte do que eu tenho de conhecimento e o que eu busco de trabalho. Eu vim aqui me apresentar um pouco mais para vocês, porque tá amadurecendo esse trabalho, sabe? Esse trabalho aqui ele tem ficado cada vez mais verdadeiro, em busca de uma responsabilidade dessa conversa, dessa comunicação que eu tenho com você que está passando por uma dificuldade com álcool e droga, por você que tem algum parente, algum amigo que esteja também passando, enfim, eu estou colocando aqui diversos temas, alguns muito pontuais, muito específicos em relação à natureza da dependência química do álcool e da droga, que é principalmente a minha linha de trabalho, e alguns outros que ficam mais filosóficos, mais subjetivos, que de uma certa forma faz parte, não propriamente do uso ou do passado em uso, mas muitas vezes próximo do início da recuperação e depois da abstinência continuada, que é o que eu tenho vivido hoje, nesse tempo aí de 10 anos sem o uso de álcool e drogas, onde eu fui adquirindo conhecimento, estudando, me aprofundando, sabe? Fazendo um mergulho muito intenso dentro de mim mesmo. E assim agora eu começo a expandir, externalizar. E a minha linha de trabalho, por assim dizer, ela sempre volta à questão muito filosófica, muito subjetiva, porque eu fui educado dessa maneira.
Mas essa subjetividade, esse questionamento, essa dúvida, ela só existe para que eu chegue no finalmente de uma possível resposta mais próxima de uma verdade científica, vamos colocar dessa maneira, ou de uma explicação plausível. Então eu consigo enxergar diversas verdades, diversos caminhos. Eu não entendo nunca como uma resposta definitiva. Eu entendo que existe adaptações, eu acredito na impermanência, eu acredito no amadurecimento. Então, essas coisas elas realmente podem trazer diversos sentidos. E o meu berço de trabalho, não importa o que eu estude, não importa o que eu faça, ele vem através de Jiddu Krishnamurti. Depois, se você quiser saber, procura para você poder conhecer. Mas, assim como ele mesmo em seus livros, que foram muitos que eu li até hoje eu leio, ele diz que nada importa, nada vale se eu não compreender a minha própria verdade e aplicar ela de uma forma amorosa, honesta, transparente. Eu preciso ser parte do todo, ok? Assim, eu acabei, de uma certa forma, traduzindo, decodificando, trazendo isso para uma verdade minha, que é variável, que ela está em constante transformação. Eu já tenho algumas coisas que fazem parte do meu alicerce, que sustentam, né, os meus ideais, os meus valores, os meus princípios, que também podem mudar, mas eu estou em constante movimento e adaptações. Em contrapartida, eu acabei encontrando algo muito pessoal. Então, tudo que eu trago aqui para vocês vai funcionar, seja você passando por uma dificuldade ou alguém que você conheça passando por uma dificuldade, tem que entender que a grande verdade será quando essa pessoa ou quando você conseguir traduzir isso e desenvolver o seu próprio mecanismo. Essa que é a grande verdade. Mas para isso, assim como eu fui, sou ainda e com certeza serei, eu uso referências, eu uso comparações, eu faço uma autoanálise, uma análise supervisionada, procuro novos conhecimentos, cultivo aqueles que já são bons para mim, excluo coisas que já não me servem e eu fico nesse ciclo que é infinito, mas ele se transforma em algo natural com o tempo. Eu estou dizendo tudo isso pelo seguinte: eu acabei de me formar num curso de aconselhamento em independência química. Eu já posso atuar como conselheiro e acompanhante terapêutico. E eu estou cursando psicanálise, como eu disse. E há muito tempo também, como eu disse, só para refrescar a memória, eu trabalho já em cima da filosofia, das artes visuais. Tanto que eu publiquei 5 livros, participei de algumas entrevistas, tive participações na mídia, já trabalhei essa mensagem de uma forma mais romantizada, uma dramatização bem poética, assim, né, da abstinência, e eu ainda sou assim, tanto que os meus vídeos, eles são muito instintivos, naturais, eu não consigo fazer nada que não seja completamente verdadeiro, e esse é o meu trabalho. Porém, eu estou estudando, estou me aperfeiçoando, estou incluindo novas ferramentas, novos manejos, novas maneiras. Eu estou aprendendo técnicas, metodologias, para que eu consiga atuar também. Não somente na questão do álcool e da droga, que é o que eu tenho experiência vivida, mas também em todas as outras áreas que fazem parte do vício. E então eu quero trazer para vocês os pilares que eu tenho trabalhado hoje, sabe? Porque assim, muitas perguntas estão chegando para mim, muitas sugestões de temas, e algumas coisas eu não fiz, eu não vivi de forma classificada como o álcool e a droga. Mas eu passei por diversas compulsões, diversas obsessões, e hoje a minha base de estudo acadêmico, vamos colocar assim, é em cima do DSM. Eu tenho estudado de uma forma
muito intensa na questão da psiquiatria, né, da psicodinâmica, que nada mais é do que uma própria psicanálise, só que pela linha medicinal, né, na questão da psiquiatria. Porém, eu uso isso como base, como estudo, como referência, mas eu não aplico porque eu não sou psiquiatra, eu não tenho nenhuma atuação medicinal, então eu tenho isso como conhecimento, como base para poder entender o que está acontecendo, ok? Outro livro que eu tenho utilizado muito nos meus estudos, nas minhas pesquisas, é a técnica de Zimmermann da psicanálise, que é basicamente um manual, como o próprio nome diz, onde eu tenho aqui todas as partes muito bem direcionadas, tópicos específicos, títulos sobre diversos transtornos, personalidades e etc., que envolvem aí sim a questão, vamos colocar assim, entre parênteses, da psique, para então todas as outras qualidades e manifestações do ser, ok? Agora, para finalmente entrar onde eu quero e a gente continuar conversando um pouquinho aqui, eu tenho usado naturalmente o livro de aconselhamento, Independência Química, e esse livro ele é incrível porque ele me traz, aí sim a gente começa a deixar de uma forma mais específica, mais pontual, inclusive por muitas coisas que eu já falei aqui, e eu pretendo trazer também de uma forma um pouco mais direcionada, não tão lúdico, talvez às vezes mais curto, mais assertivo, mas enfim, essa é uma ideia, vamos ver se vai acontecer dessa maneira, mas o que eu quero mostrar é que aqui eu tenho as classificações de cada tipo de substância, não somente isso, como muito mais, é um livro muito rico, com muito conhecimento, com, nossa, informações assim, totalmente científicas, medicinais, e que fazem parte do trabalho que eu estou desenvolvendo. E eu quis compartilhar isso com vocês porque eu me sinto, como é que eu posso dizer? Eu me sinto na via de respeito, na recíproca, na única intenção, que é sim, em cima disso, ter algo profissional, com todas as verdades que sustentem essa atuação, mas antes disso, essa conversa, esse nível de conhecimento, os assuntos que vão cruzando com uma série de coisas. E então, assim, essa jornada ela está iniciando no aspecto profissional, no aspecto até mesmo numa linha de atuação, de trabalho específico em dependência química, em vícios, que não propriamente o álcool e a droga, mas naturalmente do álcool e a droga eu tenho total propriedade para falar, como um adicto, um ex-drogado, um dependente químico abstêmio há 10 anos, com um monte de coisa que funcionou para mim até agora, e agora eu estou buscando um amadurecimento em cima disso, até pelo amadurecimento da idade, eu estou com 40 anos de idade, então existem muitas coisas que vão complementando esse assunto, essa natureza de trabalho. Mais do que isso, para a gente começar a encerrar aqui a nossa conversa, tem todo esse meu aspecto, como eu disse, muito subjetivo. Então, são muitos livros, né? Hoje, estudando a psicanálise para poder fechar tudo isso que eu estou dizendo, eu fico maravilhado. Primeiro porque, como eu já disse aqui, eu comecei fazendo psicopedagoga aos 9 anos de idade. Hoje eu estou com 39, então são 30 anos que eu não deixei de fazer terapia. Eu mudei, fiz psiquiatria antroposófica, em outras eu fiz uma terapia cognitiva comportamental, fiz psicanálise por um longo período, e agora eu sou estudante de psicanálise. E isso é muito legal, porque eu estou encontrando ali, assim como eu já disse em outros momentos, muitos nomes diferentes para coisas que eu já conhecia, e dessas coisas que eu já conhecia, eu estou descobrindo os manejos de aplicação que fazem parte de um autoconhecimento
hoje, né, com alguns títulos diferentes para poder nomear algumas coisas, algumas passagens, fases e etc, que é super interessante, mas que estão enriquecendo muito o meu conhecimento sobre a dependência química. Então, eu estou vivendo um espelho que praticamente todas as neuroses eu tenho de alguma maneira. E o grande lance é entender como trabalhar essas neuroses que são naturais, que são normais, que são comuns em toda a existência, de todo ser existente, pensante, que sente, para então uma vida plena, saudável. E por mais que eu tenha essa linha cética, questionadora, científica e etc., eu não consigo descartar a subjetividade esotérica, vamos colocar dessa maneira. E eu tenho um estudo que eu fiz, inclusive, no ateliê de arte. Como eu disse aqui, muitas coisas que eu vivo hoje veio por causa das artes plásticas, das artes visuais. Então, assim, o que me trouxe de grande despertar são as sensibilidades que eu trabalhei junto aos estudos de Jung. Mas naturalmente, pelo respeito que eu tenho, eu não me coloco de forma alguma como um profissional que trabalha Jung. Uma porque eu não estou na escola de Jung, outra porque eu não faço as coisas que envolvem o trabalho de Jung, e até porque eu não estou colocando nada e nem ninguém, nem Jiddu Krishnamurti, que seria quem eu colocaria, eu não coloco. Eu me coloco como alguém que tem um alicerce, que tem um conhecimento, que estuda, que tem uma prática de alguns conteúdos. Hoje, pela linha da psicanálise barra alusões psicanalíticas, vamos colocar assim, e principalmente o DSM e os estudos de dependência química, ok? Então são complementares de muita literatura que faz com que eu unicamente tenha tudo isso para que você tenha o seu próprio. E qual que é o nosso objetivo aqui? Encontrar a abstinência plena e saudável. A abstinência de qualidade positiva, de qualidade boa. A abstinência que está ligada à sanidade, sobriedade, satisfação, leveza, que te eleva ao amor, que te eleva à honestidade, à verdade. Então, assim, tem sido um trabalho interessante e eu me senti pronto para compartilhar isso com vocês, para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho, que a gente tem avançado aqui com essas conversas, com o que tem acontecido aí com essas trocas que estão sendo muito legais e como vai ser daqui para frente. A gente vai continuar conversando, provavelmente a gente possa em algum momento ter um tipo de trabalho junto, mas ele sempre vai ser em cima de todos esses pilares que eu trouxe para vocês, que está de uma certa forma resumida em o caminho da verdade e do amor, lutando, entre aspas, pelo bem, onde tudo que eu tenho só terá resultado quando você compreender aquilo que é seu e nada mais. Beleza, pessoal? Mas ficamos por aqui hoje. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade e valeu!